Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Sou a professora Cassandra, licenciada em História pela Universidade Federal do Amazonas, e hoje estou aqui para dialogar com vocês sobre um assunto que é o queridinho do Enem, tá bom? Que é a nossa República Oligárquica, ou República dos Coronéis, ou até mesmo República Café com Leite. Nessa aula, vocês irão aprender a analisar as principais características do período denominado de República Oligárquica Brasileira, dando ênfase principalmente no autoritarismo em períodos democráticos no Brasil, tá bom? Nesse sentido, o que foi a República Oligárquica? Ela foi um período cujo poder econômico era definido pela condição econômica local, ou seja, pelos poderosos, a nossa elite brasileira, tá bom? Essa elite brasileira eram os coronéis, que faziam um controle social através de uma política de aliança local. Essa política de aliança local ficou definida por muito tempo como política dos governadores, que consistia em quê? Consistia no governo federal apoiando financeiramente o governo estadual revertendo esse apoio financeiro através de benefícios aos coronéis e os coronéis dando um apoio político através do voto de cabresto, tá bom? Ao governo federal e ao governo estadual. E aí, o que seria esse voto de cabresto? Seria, então, a imposição do voto àqueles que viviam sob sua influência. Então, geralmente, essas pessoas eram os trabalhadores, desses coronéis. Além desse voto de cabresto, a gente vai ter também o que nós denominamos de clientelismo, que é justamente uma troca de favores do coronel e quem procurasse ele. Se eu tivesse, por exemplo, doente e precisasse de um remédio, eu procurava esse coronel e ele me dava o remédio, mas em troca disso, eu acabava apoiando financeiramente, politicamente, os seus candidatos nas eleições. Essa política dos governadores polarizou tanto ao ponto de chegar em dois grandes polos econômicos no Brasil, que é São Paulo e Minas Gerais. E eles acabaram fazendo o que nós denominamos de política do café com leite. Essa política do café com leite foi, na realidade, uma alternância de poder da presidência, entre os estados de Minas Gerais, maior produtor de leite, e São Paulo, que era o maior produtor econômico do café, tá bom? Só que nem tudo é flores e eles acabam rompendo o pacto, o que leva também a romper aí a nossa política oligárquica, tá? A nossa república oligárquica. Como que acontece esse rompimento de pacto? Acontece que, em uma das eleições, o candidato eleito de São Paulo, ao invés de apoiar o candidato de Minas, ele acaba lançando aí Júlio Prestes para as eleições. E isso acaba que gera um conflito com Minas Gerais, aonde Minas rompe o pacto café com leite e lança para a presidência o nosso querido Getúlio Vargas, pelo Partido Republicano Mineiro. No final dessas eleições, a gente vai ter a vitória de São Paulo, mas a gente não vai ter São Paulo não vai conseguir assumir o poder, porque acontece aí um fator muito interessante, que é o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, tá bom? Daí, a gente vai ter, junto ao assassinato de João Pessoa, as revoltas populares e o movimento tenentista, que estava muito forte naquela época, o que a gente vai chamar de Revolução de 30 e, por fim, o fim da República Oligárquica Brasileira, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre algumas características da República, desse período republicano no Brasil. Deixo para vocês um mapa mental, onde vocês vão poder aí revisar os principais conceitos trabalhados nessa aula, assim como deixo para vocês um gráfico com os principais conteúdos que vão cair no Enem. E aí eu peço que vocês deem uma olhada com atenção no gráfico que vocês possam observar que a nossa história do Brasil, história colonial, história imperial e a história da República caem muito no Enem, tá bom, gente? Então, fiquem atentos aí a esse conteúdo, deem a revisada de vocês. E se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e fiquem atentos ao canal para mais conteúdos. Tchau, tchau!